com o jejum e a minha oração, voltava para o meu seio. Com o meu jejum e com a minha oração. Então, o salmista aqui está declarando, tem outros textos na Bíblia que vai falar sobre isso, mas o jejum é um ato de humilhação. Então, quando a gente separa um tempo para jejuar, e eu sei que, às vezes, nossa dinâmica do dia a dia, às vezes a gente fala assim, eu vou fazer um jejum, e a gente, às vezes, fica só sem comer. E a gente não acompanha esse jejum com um tempo de oração. E eu não estou aqui fazendo você pensar que o seu jejum não tem valor quando você faz isso. Mas quando você une o seu jejum à sua oração, você está potencializando. Porque o jejum precisa vir acompanhado da oração. Não é só um ato de não comer. Ah, vou não comer, mas a gente está naquela correria, naquele dia a dia, agitado e tal. Então é importante a gente fazer o ato do jejum e também reservar um tempo para a gente orar, para a gente suplicar para Deus, para a gente se humilhar diante da presença de Deus. Voltando lá para Daniel, volta lá para mim, por favor, Gui, no texto onde a gente parou. Agora é o 4. Ele fala assim, ó. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Continua. Pecamos e cometemos iniquidade. Porque nesse tempo de jejum, Daniel aqui também está fazendo o quê? Ele está confessando, ele está fazendo confissões, ele está se humilhando diante de Deus e dizendo, Senhor, como eu sugeri aqui no início do nosso jejum, dizendo o seguinte, às vezes a gente só se concentra nos pecados que são comportamentais. E aí a gente cai numa armadilha da justiça própria, porque a gente olha e a gente fala, poxa, eu não sou como as pessoas do mundo, eu não vou pro pagode, eu não bebo, não fumo, não falo palavrão. Então a gente pega e meio que monta um pacote de justiça própria e fica um pouco de consciência mais leve. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados no íntimo. Aquilo que está lá no íntimo, escondidinho lá, sabe? Como eu falei, a avareza é um pecado. A avareza é um pecado. A Bíblia chama a avareza de idolatria, que é o amor ao dinheiro. A inveja é um pecado que não dá para ver. Aparentemente, sim, com os olhos, ninguém consegue enxergar. Só se o invejoso der muito na cara, né? Só se ele der muito na cara, mas é capaz a gente ter inveja e ninguém perceber que a gente está sendo inveja. Outro pecado, o orgulho. Esses pecados a gente precisa se humilhar diante de Deus todo dia, porque são coisas que a gente carrega ainda na nossa velha natureza e de vez em quando essas coisas querem manifestar. Então o jejum é para realmente a gente se conectar com Deus e se humilhar nessas questões que nós sabemos, que nós carregamos. Então o jejum, o primeiro ponto do jejum é isso, é um ato de humilhação, é o ato de se humilhar. Continuando o texto de Daniel, continua, por favor. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Porque a Bíblia vai mostrar para nós que era um ato bíblico confessar não somente os próprios pecados, mas também confessar os pecados do povo. Então aqui Daniel, ele está falando, nós pecamos. Nós pecamos, nós cometemos iniquidade, e o nosso pecado foi que nós não demos ouvidos. Então, por exemplo, não obedecer, não ouvir a palavra de Deus, é um pecado, você não obedecer essa palavra. É um pecado. E às vezes passa desapercebido, parece que a gente não percebe que nós estamos pecando. Então, no jejum, a gente precisa trazer tudo isso diante de Deus. E pedir a misericórdia de Deus, e pedir ajuda para Deus. Senhor, nos ajuda a vencermos isso. Nos ajuda, porque o Senhor me conhece. Quando você olha para dentro de você, você deve sentir vergonha de você mesmo. Porque você olha para a sua nudez, de fato. E aí você, às vezes, chega à conclusão que um pouquinho religioso nós somos, um pouco hipócrita nós somos.
E aí a gente chega a essa conclusão e a gente olha para dentro da gente e se humilha diante de Deus e fala, Senhor, eu reconheço. Gente, é tão sorrateiro o pecado, é tão sorrateiro. Se a gente falar só num contexto de igreja, só no contexto da esfera ministerial, a gente já pode enumerar vários pecados. Vários pecados, negligência, desobediência a uma liderança na igreja, tudo isso aí é um pecado. Então nós precisamos nos arrepender sempre. Ter um estilo de vida de arrependimento. E quando a gente separar o tempo de jejum é para isso. Vou jejuar e vou me humilhar diante de Deus. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito do jejum, Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus 4, 2. O jejum de Jesus vai apontar para esse propósito. A Bíblia fala assim, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome. Fome é o quê? Fome é o quê? Fome é o quê? É uma vontade, certo? Fome é uma vontade. Então, Jesus teve fome, e é natural. Ele tem fome, 40 dias sem comer, 40 noites sem comer, a fome apareceu. E naquele momento, o inimigo das nossas almas aparece e faz uma proposta para Jesus. Ele fala assim, ó, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A segunda coisa que o jejum faz em nós, ele treina as nossas vontades. Quando nós jejuamos, nós somos treinados a nossa vontade. Por quê? Porque o jejum do alimento que nós fazemos, ele vai refletir, vai reverberar em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente consegue dominar a vontade de comer, nós também vamos conseguir dominar a vontade de pecar, a vontade de praticar imoralidade sexual, a vontade de consumir pornografia, a vontade de falar mentira, a vontade de passar a perna nos outros e tantas outras vontades ruins que existem dentro de nós. Então, quando nós jejuamos, nós estamos treinando as nossas vontades. Há um treinamento das nossas vontades. E nós submetemos as nossas vontades ao senhorio de Cristo. Porque o texto acima diz que Jesus teve fome. Mas o texto que veio depois diz que o diabo fez uma proposta para ele. Mas ele estava, apesar de estar com fome, ele estava carregado de domínio próprio, adestrando as suas vontades. Então o jejum serve para isso. Quando nós jejuamos, quando nós temos uma vida entregue ao jejum, nós estamos treinando as nossas vontades. E podemos passar por tentações adversas da vida, diversas tentações, nós podemos passar e vencer sobre elas. E o jejum é uma arma espiritual que vai nos ajudar a fazer isso. Então, quando nós jejuamos, nós treinamos as nossas vontades. Você sabia que tem muito crente que ele é escravo das vontades? Como eu falei aqui, é uma realidade. E eu não falo isso de forma pejorativa e nem valorizando quem está e desprezando quem não está. Mas o grande ato da convocação do jejum, que a expectativa é que a igreja inteira respondesse isso, o extrato disso é o seguinte, muitas pessoas, não vou falar todos, mas muitas pessoas ainda são escravas das suas vontades. Porque qual que era uma vontade de hoje? Descansar, dormir. A vontade de hoje era o quê? Acordar e tomar aquele café da manhã top das galáxias. É tudo uma vontade. Poxa, justo hoje um feriado, vou fazer um suco de laranja, vou um queijinho, uma mussarela. Então a gente idealiza. Sabe? Mas quando hoje a gente toma a decisão de falar assim, não, eu vou abrir mão disso, nós estamos adestrando as nossas vontades. E nós não estamos sendo governados pela nossa carne. Então, o ato de jejuar deve ser uma prática constante na vida do crente. O crente precisa aprender a jejuar. Precisa fazer isso de forma intencional. E como eu falei, não vamos apenas fazer o jejum de só ficar sem comer. Mas vamos fazer um jejum, por exemplo, eu estabeleci agora
Toda terça-feira eu estou me retirando com o pastor Tiago e a gente vai para uma chácara na segunda-feira de madrugada, de noite, e passa o tempo todo lá orando e jejuando, casando o nosso jejum com a nossa oração. Então, eu sei que talvez você não vai ter o mesmo tempo que eu. Eu tenho esse tempo para fazer isso. Faz parte da minha função ministerial. Mas talvez você tenha o tempo para fazer de forma diferenciada. Tem gente aqui que é tão disciplinado, pode conseguir fazer isso. Então, jejue para treinar suas vontades. Por que às vezes eu fico caindo nesse pecado? Porque talvez é porque as suas vontades estão mais fortes em você do que do que a sua disposição espiritual. Então, treine as suas vontades através do jejum. Terceiro, Mateus capítulo 2, versículo 18. O Serginho mencionou esse fato aqui, que é a pergunta que fizeram para Jesus. Diz assim, Mateus 2, 18. Deixa eu ver se é Mateus. Não é Marcos, desculpa, Marcos, tá, filho? Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? Perguntaram isso para Jesus. E Jesus vai responder como? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Eu gosto muito dessa interpretação e dessa passagem, porque o entendimento que eu tenho quando eu leio isso é o seguinte: o fato de Jesus estar perto deles, Jesus está dizendo assim, não tem por que eles jejuarem, porque eles estão nessa conexão, estão perto do noivo. Mas quando o noivo é tirado, então eles jejuam. E subentende-se então que se jejua para aproximar o noivo. Então, a terceira coisa que o jejum produz em nós nos sensibiliza à presença de Deus. Então eu jejuo e eu fico sensível a Deus. É mais fácil de eu escutar a Deus. Jejuar é muito bom. Porque quando eu estou jejuando, quando eu tenho uma vida de devocional, uma vida de jejum, é mais fácil eu escutar o Senhor. É mais fácil eu perceber quando Deus está falando. Então é importante jejuar para isso. Para você perceber as direções de Deus para a sua vida. Quando nós jejuamos, nós estamos atentos àquilo que Deus está falando. É tanta agitação, gente. A nossa alma vive num estado de agitação constante. Lembra aquela canção do Zoe? Aquieta minha alma. Porque é exatamente aquilo. Aquieta minha alma, Senhor. E o jejum, ele tem esse papel. O papel de aquietar a nossa alma. Jejuar é aquietar a alma. Para ouvir a Deus, para perceber Deus falando, para se sensibilizar com o que Deus está ministrando na nossa vida. Então, para isso serve o jejum. Então, recapitulando, o jejum é uma humilhação, o jejum treina nossas vontades e o jejum nos sensibiliza para ouvir a Deus. Para trazer Deus para perto, para trazer a presença de Deus mais perto da gente. Por isso que nós jejuamos, porque nós queremos ter sintonia com Deus, ter conexão com Deus. Eu disse para vocês, acho que na semana passada, eu assisti o podcast da Nívia Soares e me veio alguns flashes na minha mente, porque foi um ano, ela citou alguns anos lá, e foi um ano que marcou muito a minha vida, que foi a década de 90, finalzinho de 90, 99, no comecinho do ano 2000. Eu me converti exatamente nessa época. E no início da nossa conversão, acho que todo mundo passa por isso, você tem uma intensidade muito grande. Você quer realmente experimentar coisas novas de Deus.
E aí nós jejuamos mais, nós oramos mais, nós participamos mais ativamente da igreja, nós estamos em tudo aquilo que é proposto. Vai ter isso, estou dentro. Vai ter aquilo, estou dentro. E eu me lembro que foi um período, e eu não vou ser aqui saudosista, mas eu preciso compartilhar com você. Foi um período que dá nostalgia. Eu acho que deve dar em você também. Nostalgia. Por quê? Porque naquele momento que nós estávamos muito mais intensos, parecia que a presença de Deus era muito mais palpável. A impressão que dava é que era muito mais palpável a caminhada cristã. E eu não sei se aquilo foi uma onda no Brasil, porque segundo a Nívia estava dizendo no podcast, que a sensação que ela tem é a mesma. E ela é uma mulher que até hoje está ativa ministerialmente. Só que a sensação que ela tem é a mesma. E ela dizia assim no podcast que ela chora muito, porque ela anseia, nostalgicamente, anseia para poder viver experiências similares ou superiores àquela. E uma resposta é clara: a igreja brasileira, e quando eu falo da igreja brasileira, eu estou me incluindo. Nós estamos quase igual à igreja do Apocalipse, aquela das 7 igrejas. Nós estamos ricos. Nós estamos abastados. Nós já temos muita coisa. A igreja conquistou muita coisa, gente. A igreja de 90 era uma, a igreja de 80 era outra, a igreja de 70 era outra, a igreja de 60 era outra. A igreja veio só evoluindo, construção de tantas coisas hoje. Hoje a igreja é high-tech, a igreja é moderna. Então a igreja hoje é como se ela não sentisse tanta necessidade de buscar como antes. Então, a ideia de nós estamos chamados a igreja para esse jejum, e vamos chamar mais para momentos como esse, é justamente para isso, para trazer esse despertamento. Porque nós continuamos precisando de Deus. Nós temos coisas, mas as coisas não suprem aquilo que só Deus pode suprir. Então, nós precisamos demais de Deus. E o jejum é para isso, é para nos sensibilizar. Para você se pegar na sua casa ouvindo um louvor e as lágrimas correrem. Para você se pegar lendo um texto bíblico e você não saber nem por que você está chorando, mas você está chorando. E o que é isso? Isso é que o jejum te transforma numa manteiga derretida diante de Deus. Amém? E eu quero ser essa manteiga derretida para Deus. Eu quero me emocionar com os textos bíblicos. Eu quero me emocionar lendo Bíblia. Não é só com a pregação, com fundo musical, com telão de LED, com iluminação. Não, eu quero me emocionar lendo a Bíblia, sozinho, eu e Deus. Quero viver isso mais vezes. E o jejum tem essa proposta. O jejum, ele sensibiliza, ele traz um alinhamento. A gente consegue se alinhar com o sobrenatural. A gente se alinha com o que Deus quer fazer. Se você pegar Mateus capítulo 6, que vai falar sobre a oração no quarto, em sequência vai falar sobre o jejum. Mas se você, quando você jejuar, não é para você ser visto pelos homens, tal, e entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Então está conectado, o jejum e a oração estão ali naqueles textos. Então, que esse despertamento caia no nosso coração. Que eu e você saia daqui hoje com esse entendimento e criar um roteiro para jejum. Pelo menos uma vez por semana. Fala, vou abrir um jejum uma vez por semana. Vou separar um tempo, acordar mais cedo. Aquele dia da semana, eu vou fazer um devocional de mais qualidade. Eu vou fazer um jejum e vou fazer um devocional com mais qualidade naquele dia do meu jejum. Associar o jejum com a oração para transformar aquilo em poder. Então o jejum tem essa finalidade. Sensibilizar o povo de Deus para ouvir a Deus. Amém? Quem quer ouvir a Deus, dá um glória a Deus aí. É nosso anseio. Eu tenho certeza que você quer ouvir. Eu tenho certeza que isso queima no teu coração a vontade de ser realmente guiado por Deus de uma forma muito mais clara. Muito mais clara. Às vezes a gente tem uma vida meio de Gideão, né?
A gente põe um novelinho de lã lá e fala, Senhor, se o novelinho de lã fizer, aí o Senhor está comigo. Aí, não, agora não. Se o novelinho de lã molhar, o Senhor está comigo. Não, se agora se o novelinho não molhar, o Senhor está. Então a gente vai fazendo aqueles testes, porque a gente não tem certeza se é Deus que está falando. E eu quero ter certeza. Eu não quero ter dúvidas. E o jejum vai provocar isso, tenho certeza. Não estou aqui colocando o jejum como um Deus, mas é uma ferramenta espiritual, é uma arma de Deus. Não precisa responder, mas quanto tempo fazia que você não fazia um jejum? Quanto tempo fazia que você não fazia um jejum? Para você pensar um pouco nisso. Importante. Quarto, o jejum movimenta o mundo espiritual. Não me pergunte como, porque eu não sou Deus, mas eu tenho vários textos bíblicos que sinalizam para isso. O povo de Deus, o povo judeu, que é o povo que recebeu a fé primeiro, foi de lá que veio a essência da nossa fé, tiveram o privilégio de receber aquilo. E então eles têm tradições, e algumas delas que foram transferidas para a nova aliança, como o jejum. O povo de Deus fazia jejum no Antigo Testamento. Quando eles estavam diante de um grande problema, de uma grande adversidade, em vez deles lutarem com armas naturais, eles convocavam jejuns. Vamos fazer um jejum. Vamos jejuar. Vamos jejuar. O exemplo claro disso é o jejum da rainha Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16. Você conhece a história, o povo judeu estava ameaçado. Mais uma vez, né? Parece que qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. Parece que o pessoal odeia o povo judeu, não é de hoje. E, inclusive eu vi, acho que foi a Val, ela falou. E interessante, né? Porque quem era o inimigo aqui do povo judeu? Quem era o inimigo nesse texto aqui? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Ramã. Como é que é o nome do inimigo do povo agora? Hamas. Já parou para pensar nisso? É o espírito de Ramã. Agora é multiplicado, é os Ramãs. É verdade, gente. É lógico, não estou aqui mistificando não, mas é engraçado, né? E o Ramã, ele era inimigo do povo de Deus. E ele armou um plano para matar. Por pura vaidade, por puro ódio dos judeus. E tudo indicava que estava indo bem o seu plano, que ia executar. Ele conseguiu até o aval do rei para que os judeus fossem mortos. Mardoqueu, nesse texto aqui, se humilha. Humilhação. Se veste com pano de saco, porque isso fazia parte também da humilhação. Se vestia com pano de saco. Se sentava sobre as cinzas. E em humilhação, ele tá muito humilhado diante de Deus e ele pede para falar com a rainha Esther, que era uma judia, que estava no palácio do rei Assuero, mas era uma judia. E aí comunica com ela, e ela, em primeiro momento, ela se omite, meio que não querendo tomar uma posição, mas ele diz para ela, não se engane não, porque se é para matar o povo judeu, vai chegar em você também, porque você é judia. Então ela diz o quê? Ela fala, mas é muito arriscado, ninguém pode chegar perto do rei. Humanamente falando, é morte. Chegar perto do rei sem ser chamado, vai morrer. Não tem como você chegar perto do rei sem o rei chamar você. Não tem como. Mas o Mardoqueu, então, dá essa palavra para ela e ela toma uma decisão. Fala, tudo bem, vou ter que ir então. Tanto é que ela vai falar depois no final, se eu perecer, pereci. Só que antes dela ir, ela tem uma brilhante ideia. Ela fala assim, então faz o seguinte. A única arma que a gente tem, que Deus nos deu, é o jejum.
Esther 4,16, põe aí para nós. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias. Um jejum absoluto aqui, sem bebida e sem comida por 3 dias. Nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Então ela falou assim, ó, você manda os judeus jejuarem daí, que eu vou lá dentro do palácio, vou pegar as minhas servas e vou pedir para elas jejuarem também. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então o jejum ele vai movimentar o mundo espiritual. Porque naquele momento existia uma sentença de morte já estabelecida, não tinha como revogar aquilo, porque o rei já tinha assinado o decreto. Mas o jejum movimentou o mundo espiritual de uma tal forma, sobrenaturalmente, e a mesma forca que o Hamã tinha feito para matar Mardoqueu, uma reviravolta acontece no caso. Sabe aquela coisa assim que você fala, como? A mesma forca que era para ele matar Mardoqueu foi enforcado na forca. Não havia possibilidade disso acontecer, gente. Humanamente falando, não tinha como dar errado o plano de Hamã. Não tinha como. Estava tudo resolvido, já estava decretado. Mas Deus fez uma reviravolta tão poderosa no caso, que o próprio Hamã foi enforcado na forca que ele tinha preparado. Só Deus pode fazer um negócio desse. Então o jejum movimenta o mundo espiritual. O jejum muda sentenças. O jejum transforma cenários. O jejum muda situações. É um negócio impressionante. Nós somos treinados, nossa geração agora, atual, a aprender a resolver os nossos próprios problemas com o nosso próprio braço. A gente não tem mais usado as armas espirituais, gente. Sabe, parece que a nossa mente está tão cauterizada que fica quase difícil de acreditar que um jejum vai resolver um problema econômico nosso. Um jejum vai resolver um problema de saúde. Um jejum vai resolver um problema no casamento. Não, pastor, eu sou mais prático. Eu já prefiro pagar uma terapia. Então a gente vai optar por aquilo e ainda com aquela desculpa. Deus deixou essas coisas para a gente usar. Estou dizendo que, como eu falei, gente, eu não estou demonizando isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que olhar um pouco para os nossos antepassados e ver como que eles resolviam. Como que eles lutavam as guerras deles. Se a Bíblia está dizendo que Deus não mudou, que ele continua o mesmo, então quem foi que mudou nessa história? Quem mudou? Fomos nós. Se Deus não muda, quem é que mudou então? Foi a gente. A gente abandonou, deixou de lado armas espirituais. Então o jejum é uma arma poderosa. Quinto. Tem um texto também que eu queria casar com esse que eu falei, de movimentar o mundo espiritual, que também é a história do povo de Nínive. Era outro decreto de Deus, ia morrer. E aí a Bíblia fala, Jonas 3,5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E o jogo virou. Então tem vários casos na Bíblia. O jejum, ele vira o jogo. Quinto, o jejum é uma arma de guerra. O jejum é uma arma de guerra. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. É um clássico, todo mundo conta essa pregação aqui, e eu já preguei também sobre isso, e a gente foca no resultado final, né? Qual foi o resultado final? Josafá saiu com o seu exército, e o pessoal começou a cantar louvor, e o que aconteceu? Deus confundiu os inimigos lá, morreu todo mundo, e a gente foca na história do louvor. Só que antes do louvor teve um contexto.
E o contexto está aí, capítulo 20, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Continua. Então Jeosafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e fez o quê? E apregoou um jejum a todo Judá, em todo Judá. O rei, diante da notícia de inimigos vindo contra ele, se fosse nos dias de hoje, a gente fala, pode vir. Eu tenho o poder bélico mais incrível que tem, pode vir. Pode vir que a gente ganha. Pode vir que eu confio nas armas que eu tenho. Eu tenho uma bomba atômica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Há um excesso de confiança naquilo que é material. Só que a gente olha nos textos bíblicos também e vê que isso não é garantia para ninguém, porque quantas cidades e nações tinham poder bélico gigante e perderam. Pega ali a história de Gideão. A convocação para vir um monte de gente começa a vir, vem um pacote, Deus faz um teste lá, manda um pouco embora, não tem muita gente ainda, Gideão, e com 300 ele derrota. Porque Deus não precisa disso. Mas Josafá, quando recebe a notícia, o que ele faz? Ele fala, opa, tem uma arma à disposição do povo de Deus. Jejum. Apregoou um jejum em todo Judá. Todo mundo agora está jejuando. Eu gostei quando o Serginho abriu aqui de manhã, e ele citou Joel. E o jejum lá de Joel foi tão profundo, e ali era um jejum de humilhação mesmo, porque tinha um cenário ali profético ali. E disse que nem as crianças comeram. Nem as crianças, nem os animais. Não era para dar comida nem para animal. De tanto que os caras entendiam o propósito do jejum. Então, jejum é uma arma de guerra. Lute as suas guerras também com essa ferramenta. Gente, são 3 armas que eu acredito piamente que funcionam para o povo de Deus. Jejum, oração e louvor. 3 armas de guerra poderosas. Então case isso. Por isso que quando você jejuar tem que ter oração e tem que ter louvor. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês podem não estar vendo, mas tem um monte de coisa sendo construída hoje aqui. Nós não estamos enxergando aqui a olho nu, mas pode ter certeza, Deus não desperdiça nada. Nada é desperdiçado. O que você orou aqui já está se materializando no mundo espiritual. Gente, isso é um fato fenomenal. Porque esse dia eu estava fazendo uma retrospectiva da minha própria vida. E eu tive o privilégio de encontrar Jesus, ou de ser encontrado por Jesus. Né, Dani? E eu fui encontrado por Jesus. Já tinha arregaçado minha vida uma parte, mas com 17 anos. Me converti com 17 anos, ainda muito novo. Ainda a cabeça de imatura, mas muito novo. E eu conheci Jesus. Jesus me encontrou. E eu aprendi um caminho de buscar Deus. E gerei tanta coisa, e muita coisa em oração e tal. E gerei tanta coisa. Que hoje eu começo a perceber coisas na minha vida. E entendendo, não é obra do acaso. Não é porque tinha que acontecer. É porque foi lançada uma semente de oração lá atrás. Eu já estava orando lá atrás por tantas coisas. E essas coisas já estavam construídas no mundo espiritual. Porque ela virou uma semente, eu orei lá, está construído. E agora, o que falta? Só falta se materializar no mundo terreno. E muitas coisas que eu vivo na minha vida hoje é resultado daquilo que eu gerei há 10, 15, 20 anos atrás. Então funciona demais, gente, funciona demais. Vamos nos apegar a jejum como uma arma de guerra.
diante das adversidades. A palavra não mandou você reclamar, não mandou você criar soluções. A gente é muito rápido em fazer, né? A gente é muito rápido em criar nossas próprias soluções. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, porque eu já sei que se der errado aqui, eu já tenho. Então a gente tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem tudo. A gente tem tudo já pronto. E aí eu acredito, em figura de linguagem, que Deus está sentado olhando. Eu falei, onde que eu estou nesse negócio aí? Onde que eu estou? Quero fazer alguma coisa, tô meio ocioso aqui na tua vida. O pastor Tiago falou, e o texto diz, né? Isaías, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar em um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha por você. Ele quer trabalhar. Agora tem crente que conseguiu tirar o emprego de Deus. Tem crente que está tão autossuficiente que Deus perdeu o emprego na vida dele. Porque ele estava pronto para fazer coisas, ele está querendo fazer coisas, mas nós insistimos. Então, assim, o nosso desafio, o nosso apelo é para que nós possamos provocar o mundo espiritual. Para que nós possamos provocar o mundo espiritual através da oração, da súplica, do jejum, do louvor. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer isso, vai valer a pena. Não pensa que você vai fazer esse jejum hoje aqui, amanhã já vai falar, nossa, pastor, valeu a pena, já tive um resultado amanhã. Não, às vezes não. Às vezes tem gente que vai... Às vezes o seu pedido para Deus era um pé de feijão. Um pé de feijão nasce rápido. Quantos dias demora para nascer um pezinho de feijão? A gente plantava no algodão lá na escola, lembra? 3, 4 dias lá, o negocinho estava... Às vezes o que você pediu para Deus é um pé de feijão. Mas às vezes o que você pediu para Deus é um pé de abacate. Demora 10 anos para você começar a colher abacate. É assim. Vamos orar, confiar e acreditar que Deus está se movendo em nosso favor. Ou então a gente vai servir outra coisa. Ou então a gente fala assim, não, eu vou ser o meu próprio Deus a partir de hoje. Quinto e último propósito do jejum. E essa principalmente para nós que somos ministros. Para nós que ministramos a obra de Deus. Seja o que for, você aqui, a grande maioria das pessoas que estão aqui são ministros. Ou você está liderando uma célula, ou você trabalha no ministério infantil, ou você é do louvor, ou você é da consolidação, ou você é do diaconato. A grande maioria esmagadora que está aqui são ministros. E, queridos, a gente precisa do poder de Deus para servir a Deus. Nós precisamos em tudo. Em tudo. Ah, não, mas a parte da mídia é técnica. Não, é espiritual. Porque se está fazendo para Deus, é espiritual. Ah, não, a parte do som é mais técnica. Não, é espiritual. Tudo é espiritual. Se a gente está servindo na igreja, na obra de Deus, tudo que a gente faz primeiro é espiritual, depois é técnico. Primeiro é espiritual. O louvor, primeiro é espiritual, depois é técnico. A gente não pode inverter as ordens. Ah, não, vamos pegar aqui o louvor, fazer as técnicas, tudo, e a gente ora 5 minutos. Não. É melhor você gastar meia hora orando e 20 minutos na técnica do que o contrário disso. Aí eu sei que você vai argumentar, talvez, vai dizer, não, pastor, o senhor está por fora, porque hoje, porque... Gente, eu posso até estar por fora, mas a Bíblia está por dentro. Eu posso estar por fora, mas a Bíblia está por dentro. E a Bíblia vai ensinar isso para a gente. Nós precisamos de Deus. Precisamos de unção de Deus para ministrar o povo de Deus. Precisamos de unção no púlpito, precisamos de unção no louvor, precisamos de unção no kids, precisamos de unção na célula, precisamos de unção em todos os lugares onde nós estamos servindo a Deus. Nós temos que andar e tem que pingar óleo de nós. A unção de Deus. E como fazer isso? Uma vida entregue. E o texto que eu quero usar para falar sobre isso, que é o número 6 aqui meu, é empoderamento espiritual. O jejum traz empoderamento espiritual. A gente é empoderado pelo Espírito.
Dá para fazer a obra de Deus sem assim? Dá. Tem muita gente que faz. Dá para fazer a obra de Deus sem orar? Dá. Dá para fazer a obra de Deus sem jejuar? Dá também. Dá para fazer de todo jeito que você quiser. Só que você não tem respaldo do que você está fazendo. E a hora que você mais precisar, que na hora que o chicote estralar mesmo, tudo, não vai faltar essa unção para você. Vai faltar essa unção. É igual as virgens. Tinha 10 que estavam com azeite e 10 sem. Não é isso? Não, isso. 5 com e 5 sem. Isso, obrigado. 5 com, 5 sem. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 esperavam a mesma coisa. Só que a hora que o noivo aparece, o que elas mais precisavam? De azeite. Só 5 conseguiram ter azeite. E o que é interessante é que o azeite que elas tinham, as outras pediram emprestado. Não, empresta um pouquinho para nós, não. Porque se a gente der para você, vai faltar para nós. Porque unção não dá para dividir. Unção você não divide. O que o pastor pregou aqui, aquele José Almeida pregou aqui, ele fala assim, interessante, até hoje a gente não esquece a palavra, que ele fala assim, que o sacerdote fazia o azeite na própria casa. Né? Fabricava o próprio azeite. A gente tem que fabricar azeite. Gente, isso é sua parte. Quando a gente convoca um jejum aqui, não é porque a gente está querendo ser religioso, taxativo. A gente precisa de azeite. Porque senão daqui a pouquinho, a gente está fazendo um culto aqui, só, é melhor virar nós mudamos a igreja dos coaches. Pronto, não precisa mais nada. Faz os coaches aqui, a gente treina oratória, tudo e pronto. Igreja não é lugar de coach. Igreja é lugar de unção de Deus. As pessoas serem tocadas por Deus, perceberem a presença de Deus. E o texto que eu quero usar é esse aqui. Põe para mim, por favor, Mateus capítulo 17, versículo 18. Põe o 19, o versículo 19. Na verdade tem um contexto aqui, eu não vou ler inteiro, mas é daquele menino que estava epilético, que o pai levou para os discípulos expulsar o demônio, lembra? Levou para os discípulos expulsar o demônio e os discípulos não conseguiram. Mas eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles precisavam de uma unção diferenciada para fazer aquele trabalho. Eles precisavam de uma consagração. Deus pode fazer com quem ele quiser? Pode usar quem ele quiser. Mas a consagração de um ministro, ela vai ser útil para ele, em algum momento. E aí Jesus vai explicar. Põe para mim o 20, o 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, tá? Continua. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Então Jesus está dizendo assim, tem que ter consagração. Tem castas que só vão se submeter ao ministro que tem uma vida consagrada. Tem castas que só vão se submeter ao ministro que tem uma vida consagrada. E essa é a minha crise. Eu não quero virar um profissional do púlpito. Não queira ser um profissional do púlpito, gente. Profissional do louvor, profissional dos departamentos da igreja. E a gente que ministra, a gente corre um perigo. Sabe qual que é o perigo dos ministros? Ligar o piloto automático. Porque a gente está todo dia fazendo isso. Esse é um perigo que acontece comigo, com você, qualquer um de nós. Você ligou o piloto automático, você já vem aqui, já sabe o que você tem que fazer, aí virou automático. E aí o tema não é mais espiritual, o tema agora é performance. Não, que nós precisamos da unção de Deus, precisamos do poder de Deus. Temos que entrar em crise e dizer, Senhor, nós queremos ver conversões nos nossos cultos, nós queremos ver quebrantamento, Senhor, quebrantamento no infantil, Senhor, sabe quem lidera a consolidação, dizer, Senhor, na hora que nós estivermos na consolidação aqui, não vai precisar nem culto começar, a pessoa vai entrar aqui nesse hall aqui, e ela já vai ser tocada pela tua presença, Senhor. A presença de Deus na vida do ministro.
vai provocar algo nas pessoas. Isso é muito forte, gente. Então tem castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Conhece aquela passagem de Atos? Se eu não me engano, Atos 19. Não tenho certeza agora. Mas é quando aqueles homens viram Paulo expulsando demônio. Eles ficam tão impactados com aquilo que eles falam assim, a gente vai fazer esse negócio também. Isso aí é legal, pô. Legal expulsar demônio, que negócio legal. E aí eles vão até um homem que estava possesso. E eles vão lá e vai tentar exorcizar o cara. Eles vão dizer assim pro cara, sai agora da vida desse homem aí. Por Jesus, a quem Paulo prega. Nós acabamos de ver Paulo expulsar ali, pode sair. Porque se Paulo, você conhece Paulo, sai. Aí o demônio vai fazer vai dar um atrevimento ali. Vai falar assim, eu conheço Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Olha, gente, isso aqui é uma revelação profunda. O demônio está fazendo uma revelação de quem que ele conhece. Ele está dizendo assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Quem são vocês? Eu não te vi nem na capa da revista Veja. Não sei quem é você. Não estou sabendo, não te conheço não. E eu respeito Jesus. Eu respeito Paulo, mas eu não vou respeitar vocês. Jesus, eu vou respeitar Jesus. Porque às vezes a gente tem aquela coisa, não, se o demônio vai sair porque é em nome de Jesus, tal. Às vezes o demônio vai envergonhar o ministro. O ministro vê que ele precisa de Deus. Se a gente entender que o diabo é um servo de Deus, com a permissão de Deus, o diabo pode envergonhar o ministro. Com a permissão de Deus, o diabo pode envergonhar o ministro de Deus. Porque quem é você? Seu nome nem é mencionado aqui no inferno. Porque tem alguns ministros que tem plaquinha lá com o nome dele lá no inferno. Procura-se. De tanto prejuízo que a gente causa no mundo espiritual. E o maior desejo do diabo é uma igreja passiva. O maior sonho do diabo é uma igreja passiva. Atos 19, é isso mesmo, pastor? Põe para mim aqui, por favor. Atos 19, a partir de qual, pastor? A partir do 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Gente, de verdade, a Bíblia não, isso aqui não é para virar doutrina. Tem igreja que pegou isso aqui, transformou na doutrina e fica dando toalhinha para os outros. Não é isso. Mas vamos ser honestos. Vamos ser honestos. A unção na vida desse camarada era tão presente, a unção era tão forte na vida dele, que as roupas dele carregavam a unção de Deus. É um negócio absurdo. É um negócio inimaginável. É um negócio até maluco de você ver. Meu Deus, como que pode um negócio desse? Eu sei que um mercador da fé vai usar isso aqui para benefício próprio. Mas o problema não está nisso aqui. O problema está no mercador. Agora, isso aqui é correto. Isso aqui não é errado. Aconteceu. Está aqui, registrado na Bíblia. Isso não dá o direito de eu chegar, pegar minha camisa aqui e vender para vocês a camiseta, ou leva sua camiseta para cá, minha camiseta para casa, não. Mas, uma coisa que é inegável aqui, que todo mundo não tem como negar o negócio disso aqui, é que tem um fato aqui espiritual. Tem um fato espiritual acontecendo aqui. Continua, por favor. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor. É ambulante. Tem gente que quer servir a Deus como um ambulante, pastor. Olha um rema agora, acabou de vir do céu agora. Crente ambulante. O que é um ambulante, pastor? Define aí para nós. Vê aí a definição aí. Ambulante. Aí.
Não tem paradeiro. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Livra-nos, Senhor, dos ambulantes da fé. Não tem lugar fixo. Tem gente que quer servir a Deus sem lugar fixo também, né? Já viu? Não quer ter aliança com a igreja local, não quer obedecer ninguém. É ambulante. Ambulantes tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Vamos usar a palavrinha mágica. Não. O que vai acontecer? E os que faziam isso eram 7 filhos de Sevá, judeu principal dos sacerdotes. Continua. Respondendo, porém, o espírito maligno disse. Tá vendo? O demônio fala, filho. O demônio fala na boca dos outros. O demônio falou: conheço Jesus. E eu bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Querido, o inferno precisa saber quem a gente é. Isso não está falando de cargo ministerial, isso aqui não está falando de posição. Nós estamos falando daquilo que você pode buscar pessoalmente, no anonimato. Sabe, você pode ser um crente anônimo, cheio da presença de Deus. Você pode ser um crente anônimo, você pode não ter nem cargo na igreja de nada, mas você pode ser cheio da presença de Deus. Continua. O resultado aqui não foi bom, não. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno. Gente, só a vergonha que eles passaram já estava bom, mas o demônio falou: não, tá bom não, vou dar um pau neles também. Vai apanhar para aprender a não ser ambulante mais. Vou criar essa doutrina aqui, pau nos ambulantes. Vou criar esse ministério, viu, Gé? Vou pegar uns diáconos bem fortes, chegou um ambulante, nós desce a madeira nele. Então aqui, ó. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, se assenhorando-se deles, pôde mais do que eles. E olha que tinha homem, não era um só. Pôde mais do que eles. Ou seja, o demônio foi tão forte ali que pôde mais do que eles. E fez o quê? De tal maneira que olha só, o cara recebeu uma vergonha primeiro que não tinha unção, apanhou e ainda arrancaram a roupa do cara. Apanhar, eu não gostava de apanhar pelado. A minha mãe falava assim: vai tomar banho, entra pro chuveiro. Tinha uma mãe que fazia isso? Quem é que já apanhou pelado no chuveiro? Era a técnica das mães, não era, Jorge? Mãe, não, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, entra lá tomar banho. Aí quando eu olhava para cima assim do chuveiro, a mangueirinha não estava lá em cima. Olhava assim, cadê a mangueirinha? Já, na hora que só dava tempo de olhar para trás, já estava vindo a mangueirinha. Gente, apanhar pelado dói mais. Apanhar pelado dói mais, pastor. Ó, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Gente, que inversão. Quem é para fugir é o demônio. Mas quem fugiu foi os que estavam ministrando. Que essa palavra possa aquecer os nossos corações essa manhã. Que nós possamos realmente sair daqui hoje com esse entendimento sobre jejum. E dizendo: eu vou me dedicar à minha consagração. Eu quero fazer um apelo aos ministros de louvor, a todos os ministros da nossa igreja. Através dos grupos que vocês lideram, põe jejum para essa turma fazer. Marca uma chácara para jejuar junto. Marca um monte para fazer junto. Eu tenho pedido isso há anos. Eu vou continuar pedindo. Marca um tempo. Se vocês quiserem ver coisas diferentes, vamos sair da superfície. Ah, não, pastor, é só estacionamento. Não precisa, não. Precisa. Daqui a pouco os caras vão estar tão ungidos que vai fazer igual naquele filme lá. O carro chega, o cara faz assim, já estaciona o carro. Vai ser forte o negócio. Mas, gente, é sério mesmo. Brincadeiras à parte, mas é sério. Tem que ter unção de Deus. Óleo esparramado pela igreja através dos ministros. A pessoa vai esbarrar em você, é óleo para todo lado. Unção de Deus. E eu encerro essa parte da minha mensagem com uma coisa importante, que é um alerta para a gente fazer também, porque a gente não pode usar o jejum para benefício próprio. No sentido assim,
motivação errada. Vou jejuar para Deus me usar. Não. Eu vou jejuar e Deus vai me usar. É diferente do que vou jejuar porque vou manipular Deus. Se eu fizer, o Senhor faz, né, Deus? Não. No final das contas, não se trata do jejum, não se trata da oração, se trata da inclinação do coração. No final é disso que nós estamos falando. O jejum, ele é o quê? Uma resposta, uma manifestação. Não é o jejum em si, nossa, então ficar sem comer. Não é o ficar sem comer em si. É a prática espiritual. E um texto de Isaías 58. Põe para mim esse aí na NVI, tá aqui. 58:1 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Vamos para o profeta, anuncia. Porque eles me procuram dia a dia, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Continue. E aí, por que jejuamos? Dizem, e não viste. Você não está vendo que a gente está jejuando, Deus? Por que nos humilhamos e não reparaste? Você não está vendo? A gente está se humilhando. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ou seja, o jejum não é compatível com uma vida de piedade, uma vida piedosa. O jejum precisa ser acompanhado com uma vida de piedade, gente. Não é só a prática espiritual, é o cristão jejuando. É um cristão jejuando. Continua. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Meu Deus, o cara jejuava e depois saía pro ringue. Jejuava e depois ia brigar, meu irmão. Que é isso? Não, gente, a gente precisa estar no espírito. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Continua. Será esse jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Tipo, é só o dia 2 de novembro e está tudo certo? Não. É um estilo de vida. Será esse jejum que eu escolhi? Não é esse. Deus quer o estilo de vida para nós. E é isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Se vocês só estão aqui fazendo uma prática espiritual para se sentir melhor e amenizar a consciência de vocês, eu não recebo esse jejum. É isso que vocês estão chamando de jejum? Continua. O jejum que desejo não é este. Desculpa, não é uma afirmação. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Continua. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Por quê? Porque o jejum em si não é deixar de comer. O jejum é a manifestação daquele que tem uma vida piedosa. Aquele que teme a Deus, que ele já pratica essas coisas. Nós não estamos aqui fazendo algo para chamar a atenção de Deus. E Deus fala, mas vai acabar isso aqui, e aí depois que acabar. Então que o Senhor nos abençoe. Que esse jejum possa reverberar na tua vida e seja só um start de uma vida de devoção. Vamos ficar de pé nessa manhã. A gente vai ter agora
porque a gente vai até meio-dia. São 11h11. A gente vai ter mais 2 louvores aqui. Fabiano pode vir? O Fabiano quer vir mesmo, vocês? O Alisson, tá, desculpa. E em seguida, a gente vai fazer uma oração por alvos, tá? Então eu tenho aqui uma lista de alvos, que agora a gente vai orar daqui a pouco pelos alvos da comunidade. Então a gente vai ministrar 2 louvores de adoração a Deus. Você percebe como que a sua carne